uma linha de uma Liner Printer Interface, uma interface de linha de impressão LP11 e um paper tape writer PCL11 e uma interface de terminal KL11 ou um emulador de terminal PDP-11 como o SIMH, que é um emulador de terminal PDP-11. Então, essas coisas que eu falei aqui são tecnologias dessa época do Unix. Então, você não precisa realmente... dificilmente você vai ter acesso a isso, que eram os dispositivos de hardware utilizados naquela época. Na época do PDP-11. O PDP-11, para quem não sabe, é um mini. PDP-11 é um mini computador. E quando fala mini computador, mini computador é um computador do tamanho de metade desse armário aqui que está aqui no fundo. É um mini computador do tamanho de metade desse armário aqui que está aqui no fundo. Por isso chama de mini. Os computadores atuais são microcomputadores. Então, sim, tem os emuladores. Na internet você encontra. E então, quando fala mini PDP-11, mini computador, o pessoal mais novo, quando escuta mini computador, ele imagina um computador pequenininho, menor que um smartphone, como um Raspberry Pi, ou um computador portátil, assim, desse tamanho. Mas não é. Mini computador, o termo computador usado originalmente, ele se referia a máquinas que ocupavam um galpão inteiro, um andar inteiro de um prédio. Que a pessoa não existia o conceito de apontar para um computador, falar isso aqui é um computador, isso não existia. Porque o computador estava ao redor da pessoa em todos os lugares. Ele era uma máquina que ocupava um galpão inteiro, uma sala inteira, e estava em todas as paredes da sala. Em todos os lugares tinham peças de computador. A pessoa estava literalmente dentro do computador. Você vê naqueles filmes antigos, documentários, você vê a pessoa fala que vai consultar o computador. Aí o computador é uma parede inteira, cheio de manivela, de botões, de fios. Então, isso era o computador, como o ENIAC, ou o Colossus, ou outros computadores tradicionais. E aí o mini computador era um computador que era menor. Ele não é mais o tamanho de uma sala inteira, não é mais o tamanho de um galpão inteiro. Ele é o tamanho de um armário aqui. Ou dependendo do modelo, ou o tamanho desse armário aqui, ou metade desse armário. Metade desse armário. E em módulos, né? Pode ser o tamanho de metade desse armário, mas se você quer colocar um HD, você tem mais outro bloco do tamanho da mesa que eu estou usando aqui, que vai ser o HD. Mais um outro bloco do tamanho de uma mesa, que vai ser a impressora. E só o terminal vai ser o tamanho, vai ser maior do que um computador atual. Então isso é um mini computador. E o computador que nós temos hoje são os microcomputadores. O desktop grandão de mesa, ele já é o microcomputador. E aí tem outras versões de microcomputadores. O, é, o laptop, o notebook e os computadores de mão. E agora os smartphones. Sim, recebi um comentário aqui que eles nem imaginavam mini computador, os computadores hoje que cabem na palma da mão. Isso mesmo, isso mesmo. Por isso que é um computador que ocupava uma sala inteira. Às vezes um andar inteiro de um prédio. Um andar inteiro de um prédio. Era Isso era o que era conhecido como computador. Então é natural chamar um computador de um tamanho desse armário aqui, que ocupa uma parede inteira, chamar isso de um mini computador. E mais natural ainda chamar um computador atual que ocupe só uma mesa, com monitor, teclado, mouse e gabinete, chamar isso de microcomputador. Por isso que não é correto chamar um Raspberry Pi chamar de mini computador. Não é correto, porque um computador maior que ele já é o micro. Então, comumente a gente chama de computadores portáteis, como os antigos Palm, os handheld e os smartphones atuais. Então, eu já tive alguns desses antigos que eu mexia. Então o Palm era um tipo de computador antigo do tamanho assim de um smartphone, só que a pessoa mexia com uma caneta. Ele não podia tocar com o dedo, a não ser que tivesse unha grande,
Tinha gente que tocava com a ponta da unha. Que em alguns modelos ele tinha a mesma função que a caneta stylus. Então as pessoas usavam uma canetinha aqui e um computador portátil que ele não tinha recursos de telefone, ele não tinha internet. Então as pessoas, era comum em algumas empresas, executivos, gerentes, pessoas usavam para ficar mandando e-mail. E ele mandava e-mail sem internet, sabe como que era? Ele ficava mandando e-mail sem internet, ele ficava gravado num programa de e-mail. Aí quando o cara chegava em casa, ele ligava o computador portátil, ou Palm, ou handheld. Diferença do Palm e handheld é que o Palm Top, ele tinha só uma tela com a caneta e o handheld, ele era como um notebook pequenininho, ele tinha tela e teclado. Eu tive um antigo HP Jornada 720. Inclusive até instalei o NetBSD nele e uma versão do Slackware. Depois você procura aí para saber o que é. Depois eu vendi, né? Mas eu usei para estudar isso. Então as pessoas faziam isso, para você ter uma ideia, eles usavam o computador na rua, em viagem, no trânsito, sem estar conectado na internet, mandava e-mail para um monte de gente, ficava tudo na caixa de saída. Aí só depois, quando o cara chegava em casa, ou na empresa, chegava em casa ou na empresa, ele ligava um fio e aí ele conectava no computador, conectava ele e sincronizava, conectava na internet, sincronizava e aí os e-mails eram enviados. Bem legal essa tecnologia anterior ao smartphone. Infelizmente não existe. Se existisse, eu acho que eu até trocaria o smartphone por um computador portátil mesmo que não seja telefone. Que aí a pessoa consegue se manter bem mais focado em alguma coisa, sem estar quase a obrigatoriedade de estar conectado a uma rede de celular, que você fica sujeito a inúmeras interrupções de redes sociais, de notificações que naquela época não tinha. É uma coisa que eu tenho até saudade do meu computador portátil, o HP Jornada 720, que eu tinha antigamente. Hoje nos smartphones não temos isso, tem essa cultura de estar conectado o tempo todo. Mas voltando aqui, já falei aqui sobre o livro, falei sobre a divisão de capítulos do livro e um pouco sobre o PDP-11, sobre a história do Unix, sobre a história do Linux, e um pouco sobre os mini-computadores, os computadores, mini-computadores, microcomputadores, computadores portáteis. Então eu peguei essa side quest aqui para falar sobre esses assuntos, mas vamos voltar aqui para o assunto principal, que é o tópico desse vídeo, que é o livro o livro e o contexto tecnológico da época. No caso, o PDP-11, que era o computador que ele foi feito, o código foi feito para ser utilizado nele. Sabemos que ele foi adaptado para diversas plataformas, mas o que o livro se refere é esse. Obrigado por assistir esse vídeo, se inscreva no canal, dá o like, compartilha o vídeo e muito obrigado por assistirem esse vídeo aqui.